Olá, empreendedores! Vamos falar agora uma aula também muito bacana para que vocês tenham muita clareza, né? Que a gente vai trazer aqui quais os ônus e os bônus, qual a parte boa e a parte ruim, muitas vezes, dos segmentos mais evidentes aí. Eu vou trazer 3 contextualizações de segmentos para que fique mais claro e a partir daí você vai começar a considerar os modelos de negócios, então, que mais fazem sentido dentro do seu perfil. Lembra que a gente já conseguiu identificar ali atrás qual é o perfil mais sinérgico, então, com o seu modo de vida? Então agora a gente vai falar de 3 segmentos: alimentação, saúde e moda. E aí, o que é de fato importante para você analisar, né, como desafios, tanto quanto as vantagens, então, de cada um desses setores. Vamos lá. Então, quando a gente fala aí de franquia de alimentação, qual que é uma das vantagens, né, desse segmento? A gente está falando de uma demanda constante. É um setor que tem muito apelo universal, ou seja, qualquer lugar que você vai, sempre tem alguém em busca de comprar algo para comer, para beber, né? O cliente, ele não para. E aí eu trago um exemplo muito clássico, assim, que a gente vivenciou na nossa própria rede, ali da Splash Bebidas Urbanas, que foi no momento de pandemia. Ou seja, quando o mundo inteiro parou, o nosso negócio continuou prosperando. E não foi só o nosso. Todos vocês sabem que o segmento de alimentação, no momento em que veio a pandemia, né, que todos os restaurantes estavam fechados, ainda assim teve a possibilidade de se renovar e voltar à ativa, que foi através do delivery, que teve um crescimento muito alto. Ou seja, ali na nossa rede, a gente já atuava com delivery naquele momento, mas quando veio o fechamento, ele representou ali praticamente 70% da venda da rede, né? Por quê? Porque ainda tinha aquele momento de você pegar e levar, porque algumas operações ainda tinha a possibilidade de ficarem abertas nesse sentido, né? Só de entregar o produto. Ou seja, no momento mais adverso do mundo inteiro, o segmento de alimentação ainda assim continuou tracionando. E aí, qual é uma outra vantagem desse segmento? A diversificação de produtos. Muitas franquias de alimentação, então, permitem realmente que a gente tenha um cardápio mais extenso, né? Você pode atrair realmente uma ampla gama de clientes e aumentar ainda mais a sua receita, tá? Outro fator muito interessante desse segmento de alimentação é a questão do ticket médio atrativo. Se ele for bem gerido, vocês vão ter uma aula de ticket médio lá na frente para vocês entenderem direitinho do que eu tô falando. É uma franquia que pode, de alguma maneira, ter altos ganhos. Ou seja, você pode ter esse ticket médio atrativo, o que vai favorecer com que quando o mix de produtos ali, ele de alguma maneira tem uma conversação muito interessante com o cliente, uma equipe muito bem treinada, você sempre consegue agregar. Porque se a pessoa entrou para tomar um café ou um cappuccino, vou pegar sempre a referência da Splash, ali ele tem a oportunidade de consumir o salgado, ali ele tem a oportunidade de consumir o doce e ainda assim levar um produto para casa ou ainda assim ter um presente, né? Um item de lifestyle também para poder ampliar ainda mais esse ticket médio ali. Então, a franquia na rede de alimentação, o segmento de alimentação, ele te dá essa possibilidade muito forte aí de você ter formas e maneiras de trabalhar cada vez mais o seu ticket médio, tá bom? E aí, qual que seria uma desvantagem desse segmento? Acaba sendo a alta concorrência, né? O mercado de alimentação, ele é saturado de alguma maneira porque você tem sempre alguém também oferecendo um produto ou um serviço muito similar ali, né? Uma constante de você ter que ficar buscando sempre uma inovação, uma diferenciação. De novo, eu vou trazer uma exemplificação nossa, mas porque na prática foi exatamente isso. Com a expertise que nós tínhamos de mercado, principalmente do Lucas, já atuando em diversas redes, em consultoria, né, como ele trouxe aqui para vocês, ali, quando a gente desenha um modelo do negócio da Splash, de alguma maneira já era para ser inovador. Ou seja, um negócio de alimentação que não tem cozinha. Isso já é muito inovador. Um negócio muito prático, muito otimizado, que supre a sazonalidade, que é uma demanda no mercado também, muitas vezes, de alimentação. Então,
tudo isso faz com que a gente, de alguma maneira, buscasse essa inovação dentro do segmento. E aí, dentro do negócio que vocês forem escolher aí para poder seguir, né, para poder, se for no segmento de alimentação, para poder tocar o negócio de vocês, é importante que vocês busquem sempre esse questionamento. Mas qual que é a diferenciação desse negócio? Como que ele vai se posicionar de uma maneira diferente, né, dentro desse mercado, que não tem como eu segurar? Em qualquer lugar tem um restaurante, em qualquer lugar tem uma padaria, em qualquer lugar tem uma cafeteria. Quais são esses diferenciais, tá bom? Então, esse daí é um ponto para você sempre se questionar quando a gente está falando do segmento de alimentação. E aí, quando a gente fala, então, de franquias de saúde, quais que são as vantagens, né, desse setor? É um mercado que realmente está em ampla expansão, impulsionando realmente o público cada vez mais consciente ali sobre a importância, né, de cuidar da própria saúde, de ter realmente essa clareza, né? E aí, são clientes que, na maioria das vezes, têm um poder de fidelização muito alto. Geralmente, assim, principalmente nós mulheres, né? Quando a gente começa a fazer um tratamento de saúde ali, seja uma massagem, uma drenagem, enfim, vou pegar, ou ainda assim, estética, facial, a gente tem essa recorrência com aquele mesmo profissional, com aquela mesma clínica. Isso é bem alto nesse segmento de saúde, tá? E aí, as franquias de saúde acabam oferecendo, então, essa satisfação de contribuir diretamente com o bem-estar aí desses clientes, né? É notório, à medida que esses tratamentos vão evoluindo, você tem ali o antes e o depois muito forte na cabeça aí desse cliente, que acaba fazendo com que essa recorrência também fique muito ativa, tá? Qual que é uma desvantagem desse segmento para vocês analisarem na hora realmente de estudarem se é por essa área que vocês querem seguir? O setor de saúde é altamente regulamentado, tá? Ele exige demais do franqueado, é preciso que ele esteja muito atento às normas e padrões, então, de qualidade, né? Além das licenças, as autorizações. Normalmente tende a ter custos de implantação com equipamentos, treinamentos especializados, infraestrutura, atendimento que realmente precisa ser muito específico, com um investimento muito significativo. Então, se você está com um capital ali para ser investido mais ajustado, você precisa estudar muito bem se a sua intenção é seguir, né, na questão aí do segmento de saúde. Você precisa estudar muito bem se a sua expectativa está alinhada, então, com este negócio, porque ele tende a ter um investimento um pouco mais alto, tá bom? E qual que é uma outra demanda dessa área? A necessidade de profissional qualificado. Lá atrás, antes do desenho da Splash, eu e o Lucas, eu estava grávida, e eu e o Lucas pensávamos sempre assim, né? Vamos empreender diante da dor que a gente tem. E um dos negócios que nós pensamos era exatamente uma clínica para que atendesse ali as situações de uma grávida. Eu sentia muita dor aqui no braço com o túnel do carpo, assim, era síndrome do túnel do carpo, e eu precisei fazer algumas massagens, procurar realmente profissionais especializados para isso. E aí, naquele momento, eu pensei, cara, não tem uma clínica voltada especificamente para grávida. Vamos montar esse tipo de negócio. Então, a gente começou a pensar, mas onde foi que a gente já declinou ele logo nos primeiros estudos? Porque ele dependia de um profissional especializado. Nem eu e nem o Lucas somos médicos e nem tampouco da área de saúde. Então, de alguma maneira, eu ficaria sempre sobre codependência dentro desse negócio, mesmo eu sendo a dona dele, mas dependente desse profissional, né, para poder atender, então, as necessidades do negócio, para ele se manter de pé. E aí, no nosso caso, a gente declinou porque a gente não queria isso na nossa realidade. Mas essa é, sim, uma demanda do setor de saúde, então vale a pena você estudar isso também, tá bom? E aí, quando a gente fala do segmento de moda, franquias de moda, ela tem um apelo muito forte, né, estético ali. As franquias de moda, elas acabam atraindo muito um público diversificado, que busca estilo, inovação, um potencial para criar uma marca reconhecida e admirada. Geralmente, ela dá esse status, assim, dependendo da marca que você escolhe, né? Mas aí você começa a trabalhar muito essa questão das tendências sazonais. A moda, ela é impulsionada por tendências, né? Todos nós sabemos. O que pode gerar, então, esses picos de vendas em datas determinadas de épocas do ano, como Natal, por exemplo. As vendas vão lá em cima e começam um mês antes, né, com os lançamentos dessas coleções. E aí, a margem de lucro, ela pode ser bem atrativa. Mas quais são
essas desvantagens, então, do setor, né, daí de moda, vamos colocar assim, das franquias de moda. Acaba sendo o quê? Esse risco da sazonalidade. O mercado de moda, ele é altamente sazonal. Ela tem essas vendas específicas, né, em momentos assim, mas ela tem as coleções, né, as estações. Isso aí afeta diretamente o fluxo de caixa. Então, aí, quando você opta por um negócio realmente voltado nesse segmento de moda, muitas vezes o capital de giro, ele é mais amplo. De novo, você precisa entender qual é a sua capacidade de investimento ou a sua expectativa de investimento sobre esse negócio, para que você tenha clareza disso, né? O ciclo de vida, então, desses produtos de moda, ele acaba sendo muito curto. Principalmente agora, quando a gente fala desse fast fashion o tempo inteiro ali, né? As pessoas o tempo inteiro conectadas às redes sociais e toda hora muda alguma coisa. Então, essa rápida mudança de tendência pode levar que você tenha, né, um caminho que você tenha o quê? Estoques obsoletos, resultando em nada mais, nada menos que perda. E aí você vai precisar fazer o quê? Necessidade de liquidação constante para poder girar aquele estoque ali, tá? Tem uma necessidade muito séria, muito ampla de ter uma gestão muito específica para que você não fique, então, com esse capital empatado ali durante muito tempo, tá bom? Aí, ó, eu trouxe uma explanação dos 3 principais segmentos, alimentação, saúde e moda, para que você, na hora de, então, avaliar realmente qual é a melhor franquia para você, caso seja um desses 3 cenários, você tenha uma boa clareza aí nessa decisão, mas se for em ainda algum segmento que eu acabei não citando aqui, que você pegue esses pontos que eu trouxe para que você faça esses cruzamentos e consiga, então, desenhar aí realmente quais seriam as vantagens e desvantagens de cada um desses segmentos. Bora lá para a próxima aula.